Quando a gente tem que ressignificar o sentido da vida, é porque a gente está com sentidos muito provisórios, mais projetos do que propriamente um propósito. Que é diferente, então, né? É muito diferente. O propósito é algo que justifica toda a vida. Eu sempre dou... eu vou construir essa casa, que é a casa dos meus sonhos. Isso. E o sentido... O sentido é algo que justifica toda a tua vida. Eu sempre dou um conselho bastante prático, que é você se imaginar no último dia da sua vida. Você concorda que isso aí é a obra-prima da tua vida? Verdade. Toda a tua vida você trabalhou para construir esse ser humano. Que ser humano você gostaria de ser aí? Que tipo de defeitos gostaria de ter superado? Que tipo de qualidades gostaria de ter desenvolvido? Quando você olhar para trás, que trilha você quer ter deixado no mundo? O que você quer ter feito pelo mundo, pelas pessoas, por si próprio? Visualize isso com clareza, se possível até anote, para você não esquecer. O ser humano que eu quero ser aí. E toda a tua vida é direcionada para isso. Você nunca se perde. Houve um terremoto à minha volta, mas eu ainda sou aquele ser humano que quero chegar lá. Eu não vou sair da trilha, não vou sair do caminho. Todo dia vai ser um passo na direção dessa minha obra-prima. Isso são coisas que estão fora do alcance das circunstâncias. Ninguém vai tirar isso de você. O mundo virou de cabeça para baixo e eu continuo querendo ser o melhor ser humano que eu possa chegar a ser, que eu visualizo como possível. Aí continuo caminhando para isso, através de todas as tempestades. E inclusive faço as tempestades me ajudarem a caminhar um pouco para frente. Porque qualquer coisa que surge no caminho eu vou utilizá-la para chegar lá. Ou seja, sem tempestade eu caminharia numa velocidade X. Com tempestade eu vou ter um impulso aí que eu vou caminhar numa velocidade X mais 1. As circunstâncias eu vou fazendo com que elas me deem algum ingrediente para essa viagem. Mais maturidade, mais experiência, uma visão mais completa do mundo. Coisas que vão me aparelhar a cumprir melhor com esse propósito de vida. Tudo pode servir para isso. De tudo você extrai alguma lição que te permita chegar lá mais depressa ou de maneira mais completa. Então você arruma a tua vida toda, entende? Que você dá uma faxina, você dá uma arrumada na sua vida geral e as coisas todas passam a ser dotadas de sentido. O mundo não gira, mas o mundo gira, mas você fica quieto, você é o eixo do mundo. Você não é a circunferência, você é o eixo. Como uma árvore que você tem que dar uma podada em algumas coisas para ela crescer melhor? Sim, ela não perde de vista que ela quer ser árvore, quer dar frutos. A vida vem e dá uma podada, usa isso para pegar impulso. Mas ela não perde de vista que o que ela quer ser é uma árvore frutífera, ela quer dar frutos. E continua o caminho dela, aconteça o que acontecer. Então existe um sentido geral para a vida? Cada pessoa tem que achar esse sentido? Não existe uma linha geral? Existe. Nós poderíamos dizer que esse ser humano perfeito que cada um programa a ser é muito parecido entre as pessoas. É o máximo de valores, virtudes e sabedoria que um ser humano possa ser. Qualquer pessoa, quando vê esse modelo, ela vai pensar num ser humano justo, fraterno, bom, íntegro, fiel a si mesmo. Os ideais aí correm todos para uma mesma direção, como se fosse uma pirâmide. O ápice da pirâmide é um só para todo mundo. É um ser humano com valores, virtudes e sabedoria. Todo mundo vai ter edições diferentes dessa mesma ideia. Eu vou querer ser mais justa e fraterna, você vai querer ser mais sábio, mais íntegro, mas no final das contas a gente está indo na mesma direção. Na mesma direção. O ápice da pirâmide, que é um só para todas as faces. As inúmeras faces dessa pirâmide que é a humanidade. E de aprendizado de pessoas no leito de morte, o que a gente já escutou dessas pessoas? O que normalmente elas falam? O que normalmente elas se doem de não ter feito? O que a gente tem para aprender nesse último dia de vida das pessoas? Eu não diria nem só no último dia, mas nos últimos, quando uma pessoa tem uma doença grave, que sabe que vai morrer. É claro que há uma variedade muito grande, depende muito do ser humano e das suas perspectivas, né? Pode acontecer de alguém ficar muito preocupado com coisas materiais, mas eu particularmente o que eu mais vejo, já tive a oportunidade de falar para um grupo assim de doentes paliativos, que eu mais vejo uma preocupação de estar em paz, ou seja, fechar, quitar todas as suas dívidas, ou seja, fazer as pazes com aquela pessoa que ele ofendeu, pedir desculpas, reconciliar, quitar todas as suas dívidas emocionais. Estando certo ou errado. Ou seja, limpando, estando certo ou errado, romper com barreiras que você criou, né, que te isolam das pessoas, que isolam sentimentos. As pessoas têm
uma tendência a botar ordem na casa, não considerando tanto o aspecto físico, mas o aspecto psicológico, moral, espiritual, tá? Para fazer com que esse tempo que resta seja o tempo mais harmonioso possível, porque no final das contas o que a gente quer levar é isso, uma sensação de que deixamos harmonia no mundo, de que a nossa presença foi positiva, tá? E em relação a lidar com essa ansiedade do que a gente não controla, né? Porque é o que a gente está falando há alguns minutos atrás. Antigamente parecia que as coisas demoravam mais para acontecer, e agora tem essa comparação constante com as vidas das outras pessoas pelas redes sociais. Isso gera ansiedade, gera depressão, gera tristeza. Como não ser afetado pelo meio, ou não se deixar contaminar por esse meio? Bom, se você tem o seu próprio objetivo de vida, o objetivo dos outros vai ser uma coisa interessante para você observar. Como o mundo é curioso, como busca coisas superficiais, mas isso não te afeta muito, né? E sobretudo a questão da ansiedade, que não é só fruto das redes sociais, sempre tivemos um pouco, essa falta de capacidade que temos de fazer... O que é ansiedade? Ansiedade é querermos sempre estar num ponto no futuro. Isso esvazia o nosso presente. E a nossa cabeça não está no agora. Não está no agora, num ponto futuro que eu quero alcançar. Tem que resolver alguma coisa, como que eu vou pagar tal coisa, como que eu vou falar com os Ou eu quero alcançar tal coisa, eu quero chegar a possuir tal coisa, eu quero chegar a viver tal experiência. E esse compasso de espera é desesperador, né? Eu gostaria de estar lá já. Na verdade, qualquer coisa que você queira alcançar, eu quero alcançar um ideal lá na frente. Eu não alcanço tendo dias vazios, eu alcanço tendo dias ideais. Nós acabaríamos com ansiedade se colocássemos toda a nossa perspectiva, toda a nossa projeção no dia de hoje. É claro que eu tenho uma referência de direção que está lá na frente para eu não me perder, mas tudo o que eu quero está aqui e agora, estar de corpo, mente e alma juntos nesse momento, dando o meu melhor. Você percebe que cada momento é absolutamente irrepetível? Repetível? Irrepetível. Irrepetível, com certeza. Já estive aqui outras vezes com você, mas esse momento da gente estar vivendo as coisas que está vivendo, compartilhando essas coisas, não vai voltar a acontecer. Ele é absolutamente único. Se eu estiver pensando, em vez de estar falando contigo e pensando no que a gente está falando, pensando no meu compromisso depois daqui, eu perdi esse momento e provavelmente no momento que eu vou ter que fazer outra coisa, eu vou estar pensando em outra coisa também. Eu sempre vou estar com a cabeça... Sempre com presente ausente. Essa expressão é de Carl Jung, né? O grande psiquiatra, fundador da psicologia analítica, que ele dizia: corpo e mente juntos. Onde você estiver, estar inteiro, dando o seu melhor. É incrível a quantidade de coisas que cada momento tem para nos ensinar. A vida é inteiramente pedagógica. Se a gente comparece a cada uma dessas aulas que a vida dá, vamos armazenando muita coisa, crescemos com muita rapidez. Mas esvaziamos o nosso presente imaginando alguma coisa que vai acontecer. Soma de presentes vazios vai dar um futuro vazio, só isso. Nada mais do que isso. Então, isso é pesado, soma de futuros vazios. Soma de presentes vazios. E futuros, né? Às vezes a gente pensa em futuro vazio também. Mas o presente vazio é você não estar presente. E esses futuros vazios que são coisas que vendem que a gente tem que ter ou que a gente tem que passar, as famosas experiências. Né? Eu tenho que viajar para tal lugar, mas eu não gosto tanto de viajar. Eu tenho que ter esse carro para ter esse status, mas nunca fui muito ligado em carro. Por que a gente... Acho que é no Clube da Luta, né? Que a gente trabalha no que não gosta para comprar o que a gente não precisa, né? Por quê? Porque não sabemos o que gostamos nem o que precisamos. Essa é que é a verdade. Me recordo quando eu comecei a fazer filosofia, meu professor, ele me perguntou: tenta encontrar à noite, eu era muito jovem, tinha 24 anos, à noite antes de dormir, tenta encontrar que momento do seu dia você realmente estava feliz. Poxa. Gente, aquilo foi uma experiência, passava a minha memória no dia inteiro. Vou fazer isso, eu acho que eu nunca fiz. Antes de dormir, você pensar no momento no dia. Que momento do seu dia você esteve realmente feliz? Eu era garota, participava de happy hour, ia pra lá e pra cá. Sei. Nessa hora que eu fui descobrir que eu fazia aquilo por uma mera convenção. Eu nunca bebi, não gostava de estar ali, não tinha sentido nenhum. Eu fazia para bater ponto na diversão juvenil que eu tinha que ter, que era própria da minha idade. Quando eu fui procurar o momento que eu estava mais feliz, eu lembrei do momento que eu estava plantando uma roseira no jardim.
Aquilo foi absolutamente maravilhoso, um estado de paz de espírito, de conexão com a natureza. Aquele foi um momento de felicidade. Eu cheguei diante do espelho e falei, que diacho de ser humano que não sabe nem quando está feliz e quando não está. Que falta de autoconhecimento total, meu. Essa foi uma experiência muito importante para mim, para começar a fazer a filosofia, para me encontrar no meio daquilo que eu não sou. Que é a definição da palavra inteligência, né? Interelegere, escolher dentre um monte de coisas que a gente absorve toda hora. Quem sou eu no meio de tudo isso? Onde eu estou pleno, onde eu estou realizado?